acredito que estamos ao vivo. Bom dia, Fábio, Caio, CTE do Galego, Pedro, nosso aluno do RN na Prática, tudo bom? Caroline, muito bom dia. Povo que está conseguindo acessar a internet nessa hora, como eu, por exemplo. Estamos aqui com mais uma live de quinta-feira, que nunca tem horário. Oi, Anderson, nosso aluno também, Cláudio. Como a gente não tem muita regra de horário, a gente faz live na hora que dá. Então, se por acaso a pessoa tiver com acesso ao Instagram naquela hora, ótimo. E o que eu vou falar hoje? Sobre estágio. Vou falar realidades do estágio com equinos, porque ontem eu fiz a postagem falando sobre 3 mitos na veterinária de equinos e uma pessoa colocou lá no comentário que o mercado de equinos é tão fechado que até conseguir estágio é difícil. E aí, aquilo me tocou na alma, porque a gente aqui, tanto eu quanto o Rafael, acredita muito em não ter atitude vitimista. Tudo que a gente faz, a gente busca, é a nossa responsabilidade. Eu não vou vir aqui para dizer que é fácil conseguir estágio, só que eu vou mostrar o outro lado aqui, que o mercado não tá nem aí para você, que é a realidade que você vai entrar. E que muita gente... Gente, o som tá dando para ouvir porque o vizinho tá fazendo uma obra. A gente não tem um estúdio aqui, né? Não estamos nesse nível de chiqueza ainda. A gente chega lá. Mas por enquanto tem um vizinho cortando sei lá o que, toda hora ele liga uma máquina. Aí eu podia não fazer a live. Ó, o Martins falando. Não acho que seja fechado, só acho que falta capacitação de cada um. Também é uma coisa relativa, porque você tá na faculdade, você acabou de entrar. E aí? Qual capacitação que você vai ter, né? Tem a escadinha. E para começar, a Dai aí. Para começar, eu vou contar o que aconteceu comigo, como que eu fiz para conseguir estágio durante a faculdade. Por quê? Para quem não me conhece, meu nome é Joana, né? E eu me formei em 2010. Só que eu já montava cavalo, eu participava de prova de tambor e baliza, competia, RJQM, fazia prova de enduro, fui bicampeã estadual de enduro montando em cavalo árabe. E aí, a gente não tinha nem premiação. Eu sempre fui apaixonada por cavalo e fiz veterinária. Eu fiz vestibular para trabalhar com cavalo, não era para virar veterinária, eu queria trabalhar com cavalo. Passei para a UF e no primeiro período já teve greve. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Vou pedir estágio, porque eu não tinha aula, eu tinha tempo livre. Pedi estágio no primeiro período da faculdade. Onde eu consegui estágio? Reprodução, numa clínica acompanhando veterinário autônomo. Depois fui acompanhando um veterinário de clínica. E aí, pedi estágio, entrei lá no currículo Lattes, falei, vou procurar qual professor aqui da faculdade que mexe com cavalo, para eu poder acompanhar também. Mandei e-mail, Daniel Lessa, mandei e-mail para ele, querido professor, sou apaixonada por cavalo, queria muito acompanhar os trabalhos que você exercesse na faculdade, fora da faculdade, onde você estivesse. Ele me deixou, marcou um dia, eu fiz lá a reunião, acabei virando bolsista de iniciação científica dele. Pedi estágio no Jockey Clube Brasileiro, não conhecia ninguém, eu cheguei lá no hospital, a Lindinha, que hoje em dia eu conheço, Lindinha estava lá, falei, oi, tudo bem? Meu nome é Joana, queria muito fazer estágio, aprender, tananana. Como que eu faço? Tem algum processo? Conversa com o Homero, que era o gerente na época, conversei com ele, ele perguntou, não sei o que, sempre com educação. Quando você pode? Posso a hora que você puder, eu me adapto. Me deixou fazer estágio lá. Acabei virando bolsista
da Moody's, M-U-D-E-S, que é uma instituição que paga uma ajuda de custo. Vou passar o caminhão aqui, né? Vocês estão escutando essa barulheira lá de fora ou sou só eu? Recebia bolsa de iniciação científica, recebia bolsa no Jockey e rodava com veterinários autônomos, sem conhecer as pessoas. Apesar de eu ser do meio do cavalo, eu não conhecia as pessoas. Eu ia lá e pedia, eu ia no lugar e pedia. Aí, por último, eu fui apresentar no Congresso Mundial de Veterinários de Equinos um trabalho da iniciação científica da faculdade que a gente submeteu, por isso que a gente está compartilhando aqui as coisas da Abravec também, que é uma entrada que vocês não imaginam. Manda trabalho, publica, vai no evento, conversa com as pessoas, pede estágio descaradamente. Por quê? Cheguei lá no congresso, assisti a palestra, que eu achei que fosse a mais chata de todas, que falava de dermatologia. Foi a melhor palestra que eu assisti no evento inteiro. Quem era o palestrante? Derek Notenbelt. Eu nem sabia. Pedimos, eu e Amândio. Amândio é padrinho de Luiz Felipe, um dos meus melhores amigos. Pedimos estágio para ele na cara de pau. Ele veio andando assim, aquela salona cheia de cadeira. Ele veio vindo no corredor, a gente foi, cercou ele. Ele sentou na cadeira para conversar com a gente e eu pedi, a gente sem falar inglês direito, porque a gente não sabia falar inglês fluentemente. E nervoso de falar com um cara desse, o cara autor de um monte de livro, veio lá da Inglaterra. Ah, Paula ou Andréia aí, tudo bom? Veio lá da Inglaterra para dar palestra no Brasil, no Guarujá, e aceitou. Ele falou, vocês me mandam um e-mail. Falei, o cara não vai responder, né? E ele ainda brincou assim lá no dia. Se vocês não aprenderem nada lá, pelo menos falar inglês vocês vão aprender. Falei assim, então, vamos mandar e-mail, né? Pelo menos ele deu o e-mail dele pra gente mandar. Vocês acreditam que ele aceitou? A gente fez todos os procedimentos lá junto à universidade e foi pra Inglaterra fazer estágio com ele. A gente ficou um mês na Universidade de Liverpool, no hospital veterinário da universidade. Não, eles não davam aula lá. Lá era o hospital. A gente ficou acompanhando dia e noite. Aí, as pessoas lá, tinha gente da Alemanha, da Suécia, da Suíça, de um monte de canto do mundo. E tinha um revezamento para as madrugadas, porque a gente tinha que fazer exame clínico de 4 em 4 horas, ver todos os parâmetros de todos os animais do hospital. Só que lá era separado por setor. Aí uma semana você estava na ortopedia, na outra semana você estava na cirurgia, na outra semana você estava e revezava. Então você ia examinar os animais do seu setor, os estagiários. De madrugada você fazia o exame clínico a cada 4 horas. Eu e a Amândio fizemos o quê? Fomos em todas as noites para ficar lá. Porque a gente foi lá para acompanhar, não foi para dormir. E as pessoas falavam assim pra gente, mas vocês não precisam ficar aqui. Aí a gente falava, mas a gente pode ir? Tem problema se a gente for? E ele falou, não. Então, o que aconteceu? Fizemos esse estágio lá. No final, o Derek Notenbelt mandou uma carta de recomendação, não de recomendação, mandou uma carta para a coordenadora do curso de veterinária na época e para o Daniel Lessa, que era o meu orientador, né, do estágio supervisionado, elogiando a gente e dizendo que, eu tenho essa carta até hoje, claro, um e-mail, né, dizendo que se todos os alunos da UF fossem iguais a gente, que as portas da Universidade de Liverpool estavam abertas para os alunos da UF. Então, olha só como que você pouco é capaz de fazer coisas muito grandes e nem pensa nisso. Enquanto tem um monte de gente aí em casa que fica, eu não consigo estágio, eu peço estágio, ninguém me dá. Claro, e essa live de hoje vai ser para falar exatamente sobre isso. E não satisfeita, depois que eu me formei, queria trabalhar com neonato, com potro. E não sabia nada, aqui não tinha veterinário. Imagina, eu vou fazer 12 anos de formada, agora no meio do ano. Imagina 12 anos atrás, quantos veterinários
atendiam neonatos e hoje já são poucos. Fui pedir estágio depois de formada lá no Santa Maria de Araras, em Bagé, no Rio Grande do Sul, para o Fred, que eu sabia que era o melhor lugar. Falei, eu quero um lugar que seja. Pedi, eles deixaram eu ir depois de formada, e eu fui, larguei, eu já estava trabalhando aqui porque eu me formei empregada e fui para lá. Então, assim, é difícil conseguir estágio? Sei lá, é difícil, mas você fez quanto para conseguir? E o que você fez nos seus estágios? Porque a partir do momento que você vai em um lugar e é muito bom, você está 100% disponível, você faz tudo, é muito mais fácil você conseguir um outro estágio. Então, lá atrás, quando você pediu o seu primeiro estágio, você fez o que muito mais do que você podia fazer? Ou você ficou lá sentado conversando, acompanhando? Ah, fulano, pega tal coisa pra mim. Você ia lá e pegava. Você não ficava ali. Eu ficava fissurada. Eu queria ver tudo que todo mundo tava fazendo. Eu queria entrar lá, junto da cabeça do veterinário. Lá no Jockey, assim que eu virei remunerada, né? A gente teve um problema com o residente, ficou com poucos residentes. E aí, o residente não podia ficar lá de plantão todos os dias, o mesmo residente. Aí eles fizeram uma escala para os estagiários remunerados ficarem lá de madrugadas. A primeira noite que eu fiquei lá, teve uma cirurgia de cólica. Então eu tive que montar o centro cirúrgico enquanto o residente estava vindo, enfermeiro e todo mundo, sem saber nada. E fui me virando, montei o centro cirúrgico, aí todo mundo chegou, mas já estava tudo mais ou menos pronto. Então, eu era útil para eles. Eu sempre quis ser útil para todos os lugares que eu estava, porque eu estava aprendendo tanto. E quanto mais você faz, mais as pessoas te dão o que fazer, te dão responsabilidade, te ensinam. Isso é automático. Agora, fechando parênteses, vamos para a realidade. A gente começa lá atrás, criancinha, na escola. A gente na vida, vamos imaginar que a gente está subindo degraus. E aí o primeiro degrau, assim, genericamente falando, vai ser a escola. Você foi para a escola, eu tô falando da veterinária, tá? Não tô falando de planeta, não. Vou falar da minha opinião, como eu enxergo as coisas, como eu aprendi. E hoje, lógico, a experiência que a gente só tem porque viveu. Por isso que uma pessoa muito mais velha pensa, se eu fosse jovem. A gente jovem tem algumas vantagens e quando vai envelhecendo tem outras. A experiência é uma delas. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Primeiro degrau é escola. Aí você vai, alfabetização, primeira série, já mudou, né? Primeiro ano, segundo ano, tem como se fosse, você não precisa pensar o que você vai fazer, você só vai passando de ano automaticamente, o sistema é esse. Terminou a escola, vamos montar um raciocínio lógico. Comenta, gente, conversa comigo para não ficar falando aqui com a minha própria cara. Depois acabou a escola, o que você faz? Vai ter que fazer, meu Deus, sumiu o áudio? Será? Martins está falando que sumiu o áudio. Meu outro, eu tô com outro telefone, gente, porque o outro fez isso, sumiu o áudio e acabou a vida. Alguém, pelo amor de Jesus, me fala se sumiu o áudio ou não. Ai, que susto. Obrigada, Fábio. Então, está com áudio sim. Ai, graças a Deus. Pravete Suprimentos, Ricardo. Ótimo, maravilha. Então, próximo degrau é fazer um vestibular para a faculdade. A gente não pode ser veterinário sem faculdade. Entrou na faculdade, vai passando os períodos e tudo mais. Aí, você se formou. Maravilhoso, virei veterinário. E aí você vai fazer o quê? Qual o próximo degrau? Que antigamente era tudo, todo mundo determinava. Depois do primeiro período vem o segundo período. Depois dessa matéria vem essa matéria. E depois que você se forma, você faz o quê? Você não sabe. Ninguém te falou isso na faculdade. Então, eu já vou te falar.
a primeira coisa que você vai fazer é estágio, mas não vai ser quando você se formar, vai ser a partir do momento que for permitido. E quando é permitido? Quando você passa para a faculdade. E é difícil, porque, vamos supor, hoje, eu e Rafael não damos estágio porque a gente tem o treinamento com os nossos alunos. Como a área física e o tempo são limitados, a gente só traz pessoas que são nossos alunos. Mas há pouco tempo atrás, a gente aceitou estagiário. Qual é a realidade? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um estudante. E a grande maioria dos veterinários também não precisa. Então, a gente entra na faculdade, mas a cabeça não amadurece desse jeito. O mercado que está aí é o mercado que você vai entrar. E o mercado funciona assim. A lei da demanda e da oferta. Uma coisa que tem muito uma coisa ou outra vai interferir na facilidade de você ter aquilo que você está buscando. Então vamos lá. Pensando agora friamente. Acabou essa vida de nenenzinho, de te falar o que fazer, você agora tem que saber o que fazer por conta própria. E estágio é a primeira coisa que os veterinários não precisam de estagiário, via de regra. E se ele não precisa de você, e você e mais um monte de gente precisa do estágio, qual é a coisa mais lógica de se acontecer? Ser difícil conseguir estágio. O cara não precisa de você, o mercado não precisa de você, você que precisa. E mais um monte de gente precisa. Por isso que é difícil. Por isso que não adianta você ficar lá sentado reclamando que não consegue. Você tem que ser melhor do que todos os outros. Você tem que mostrar pro cara que você vai levar alguma coisa de bom, de útil para ele. Você vai facilitar a vida dele em alguma coisa. Senão, ele não vai estar nem aí para você. E, por exemplo, primeira coisa que vocês têm que ser 100% honestos. Não adianta querer mostrar que é isso, que é aquilo, até porque não importa. Eu vou contar uma história que hoje João Vitor trabalha comigo. Ele nunca fez estágio. A faculdade inteira ele nunca tinha feito estágio. E isso não importa, nem um pouco. Muita gente pede estágio assim. Ah, eu sou fulano, eu já fiz estágio em tal lugar. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E daí, eu não estou te contratando para nenhuma vaga. Eu não preciso de você, na minha cabeça. Eu não preciso de você. O que você tem que fazer na hora de pedir estágio? Mostrar que você pode ser útil para aquela pessoa de alguma forma. Teve gente que mandou mensagem assim, já, pra gente. Bastante gente pedir estágio, né? Pede até hoje, mas a gente já deixou bem claro várias vezes que não aceitamos, porque a gente aceita os alunos. Aí a pessoa mandava assim, já acompanho vocês há 3 anos. Eu já nem li o resto. Não acompanho porque a gente nem tem 3 anos de Instagram, a gente não tem nem 2 anos ainda. A gente é muito recente. Ah, eu acompanho há anos o trabalho de vocês. A gente não está há anos. A gente está há um ano e pouquinho. Então, assim, primeira coisa é ser 100% honesto. E não precisa ficar fazendo propaganda sua que não interessa. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais é o Henrique Favaretto. E eu já vi várias vezes estagiários queimando o ebulidor. Ele sempre coloca que o estagiário queimou o ebulidor. Se eu fosse pedir estágio para ele, eu já iria falar assim, oi, tudo bom, não sei o que lá. Eu prometo que eu não queimo nenhum ebulidor. Porque ele é uma pessoa brincalhona, aparentemente, pelo que ele posta. Então você tem que realmente mostrar que quer fazer estágio com aquela pessoa por coisas específicas. Admiro muito seu trabalho, quero trabalhar com garanhão, é o meu sonho. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Nesse sentido que vocês têm que pedir. Não é fazendo propaganda e nem só, querer estágio. Querer estágio, você e mais uma
porrada de gente vai mandar mensagem. E aí entra em outro ponto, que são coisas que acontecem na vida por acaso, que foi o caso de João Vitor, que hoje trabalha comigo. Ele se formou empregado, ele aprendeu tudo estando comigo 24 horas, precisando ensinar para ele. Por quê? Eu tinha me programado para ter filho. Helena está aqui saudável, graças a Deus, com 2 anos. Só que eu engravidei, já fiz a minha própria estação de monta, né? Para ela poder nascer a partir de abril e eu não ter problema com a estação de monta, tendo que parar de trabalhar. Só que quando eu voltei a trabalhar, que eu não consegui ficar o período que eu gostaria em casa, eu precisava de alguém, porque eu só podia trabalhar no período que Vera estava aqui em casa. E eu precisava trabalhar mais tempo do que isso, para atender os clientes que eu precisava atender, por causa da distância e tudo mais, eu não consegui cumprir esse tempo. Precisei de uma pessoa. E por acaso, eu vi Rafael, que foi na época que a gente começou lá com a Equine Medical, que já tinha Taiwan, já tinha o Marcelo acompanhando, apareceu uma outra pessoa. Aí ele botou um story que por acaso eu vi, de João Vitor montando num cavalo. Falou assim, aqui o estágio é assim. Como eu não conhecia esse menino que estava no cavalo, que era João Vitor, mandei mensagem para Rafael. Falei, quem é esse menino aí? Aí ele falou que era de Cordeiro, Cordeiro é uma cidade aqui do lado. Falou, mas nunca fez estágio. Tá no finalzinho da faculdade, mas nunca fez estágio. Falei, perfeito. Eu entrei em contato com ele. Falei, João Vitor, você quer me acompanhar e futuramente, de repente, você se formando, trabalhar para mim? Lógico, ele foi comigo desde o primeiro momento que eu falei. Para tudo que eu precisei. Cólica de madrugada. A gente trouxe uma égua aqui pro terreno do lado da minha casa. Ele ficou a madrugada passando sonda na égua. E eu aqui em casa dando suporte. Eles vinham aqui chovendo. Depois, essa égua acabou morrendo. Ela foi enterrada aqui e com a sonda nela, porque a máquina levou para enterrar. Então ela estava podre, a sonda podre. E depois de uma semana, eu já comprando outra sonda, eis que meu marido conseguiu recuperar a sonda. Não sei como, até hoje ele não me contou. O cheiro da sonda era de um bicho morto. A gente botou soda cáustica, água sanitária, deixou pendurada no sol, lavou, sabão em pó, esfregou, fez tudo com a sonda. O cheiro não saía. Aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, outra cólica. O que eu fiz? João Vitor, vamos ver se você está contratado. Dei a sonda para ele, ele passou a sonda, lavou o estômago, ele nessa época ainda era estagiário, né? Lavou o estômago da égua, né? Podre, falei, você está contratado. Então são essas coisas que eu considero essenciais numa pessoa. Conhecer a família dele. Então tem o caráter, tem o comprometimento, pontualidade, proatividade, a pessoa, a educação da pessoa, respeito. Isso é muito mais importante do que qualquer estágio que você fez em qualquer lugar. E a dedicação que você vai ter para aquilo ali. Se a pessoa tá te acompanhando, enquanto você tá no carro, a pessoa tá te perguntando, tem assunto voltado para a área e tudo mais, é uma coisa. A pessoa tá lá no celular, é outra coisa. Você vê o interesse. Então, é difícil você achar pessoas assim. Outra coisa que aconteceu. Aqui eu tenho um cliente, a gente geralmente não acompanha parto. E eu também não estava acompanhando mensalmente mais esse cliente. Ele me chama mais para coisas de fugir do controle. Me chama para resolver um problema que eles já não estão conseguindo mais resolver, que foi o primeiro cliente, na verdade, que eu tive na vida. E eu atendo ele até hoje. Então tem 12 anos. Estávamos com o problema de perder potro. O potro nascia, morria
de um dia para o outro, 2 dias depois. Aí, o que pode ser? 1 milhão de coisas. A gente precisa investigar mais próximo. O que a gente precisa fazer? Acompanhar a gestação, já era. Gestação, elas já passaram, já estavam bem perto de parir. Então, vamos acompanhar o parto. Eu posso acompanhar o parto? Não. Eu tenho a filha pequena, eu tenho a minha vida, eu tenho rotina de dia. O que eu fiz? Joguei lá no grupo do WhatsApp. Estamos escalando estagiários que queiram acompanhar parto. Poucas pessoas vieram. Tem sempre essas pessoas, que são as pessoas que têm sucesso na carreira. A Paula, por exemplo, que virou nossa aluna, ela pediu, ela nem era nossa aluna. Ela, eu tô aqui fazendo curso não sei aonde, será que eu posso ir para aí? E eu tava com um potro também em decúbito, que precisava, ela já é veterinária, precisava ficar com uma pessoa fazendo fluidoterapia o dia inteiro, acompanhar à noite. Falei com ela, ó, se quiser vir, tem isso. Achei que ela não viesse. Ela saiu de Minas, deu a volta, pegou ônibus, foi pro Rio, foi não sei o quê, bilhões de horas de viagem e realmente veio pra cá. Ou seja, são pessoas que se destacam da média, se destacam do restante. Aqui, agora, a gente tem 14 pessoas. A gente tem 15 mil seguidores. Vocês que estão aqui, a tendência é que vocês se destaquem da média. Porque vocês estão aqui de manhã, podendo estar vendo qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa, inclusive trabalhando, mas vocês estão aqui escutando o que eu tenho para falar. Primeiro, estão acreditando no que eu falo, mas eu posso estar inventando um monte de coisa aqui, mas assim, não estou. Vocês vão, com o tempo, vocês vão, quem não me conhece, vai me conhecer e tudo que eu estou falando aqui é verdade. Vocês podem perguntar por aí e é a questão da credibilidade, que é o que eu falei. Primeira coisa que vocês têm que ser é 100% honestos. Então, quem está aqui, vocês que estão aqui, quem não só aqui, mas de pessoas que são referências para vocês na área, escuta, perde tempo ouvindo, dá muito mais da experiência, porque a parte técnica tem em qualquer lugar, tem artigo, tem livro, você aprende. Agora, a experiência, a vivência, recomendações que você pode aplicar na sua vida, aplica. Se não acreditar no que eu tô falando, aplica e vê o resultado. E eu vou ficar feliz se vocês me mandarem um direct um dia, falarem, nossa, Joana, você falou aquilo ali naquela live, pedi estágio pro Favaretto, não é que ele me deu estágio? Vou ficar muito feliz, porque hoje eu estou nesse degrau. Eu fiz escola, fiz faculdade, fiz a minha vida, fiz mestrado, porque você vai trabalhar a campo, eu estudava desesperadamente, até eu aprender a técnica, a parte técnica, a parte teórica, aplicava, errava, acertava e aprendi. Aí chega uma hora que aquilo fica repetitivo. Eu tava assim, ó, Ricardo, é verdade, só aprende quem faz. Você só aprende quando faz. Eu posso vir aqui dar uma aula de qualquer assunto que eu domine. E você, na hora que você for fazer, você vai ter um monte de dúvida. Você só vai aprender quando você fizer e quando você fizer várias vezes. Por isso que o nosso programa é do jeito que é. É online, 1 ano de duração, para você exatamente poder fazer isso. Então a gente já pensa baseado no que a gente acredita. E eu nem lembro mais o que eu tava falando, cara. Começa a filosofar, esqueço da vida. E 11 horas tem live lá na Equineflix também. Mas, conclusão da história, qual é? O degrau que eu tô. Eu fui nesses degraus, escola, faculdade, aprendi a trabalhar a campo, aprendi a lidar com o cliente, a receber e tudo mais. E aí, me incomodei em não estar me atualizando, não estar estudando. A Bravec, fui na maioria dos anos e resolvi entrar no mestrado. Falei, eu não quero parar de estudar. Eu não consegui na minha rotina colocar, vou estudar todos os dias um artigo, ou 1 hora por dia. Eu não tinha assim um tema específico, eu não tinha muito. Então eu quis entrar no mestrado
Tanto que eu fiz o meu experimento nos meus próprios clientes. Eu não entrei no mestrado para virar professora, não foi pela bolsa, porque eu comprei os sedativos todos que eu usei no experimento. Eu ia para Niterói, aqui fica 200 quilômetros de Niterói, eu ia para Niterói toda semana. Então, assim, não era pela bolsa, não era por precisar, não era um caminho que eu queria seguir. Eu queria me manter estudando, e quando eu fui para lá, eu encontrei os alunos no final da faculdade, porque a gente tem uma matéria que se chama estágio à docência, e você é obrigado a dar aula. Meu professor me colocou lá para dar aula de neonatologia, inclusive eu vou dar aula lá na UF de novo, que eu fiquei muito feliz, porque antes eu morria de medo, de vergonha. Agora, fazendo um monte de live, um monte de coisa, eu quero ir lá, eu sinto prazer, eu tenho vontade de ir lá falar para pessoas que foram pessoas que eu conheci lá atrás, e eu devo isso a elas, que me perguntavam, mas como é que você fez? Porque eu tô perto, 8º período, eu tô perto de me formar, como é que você fez esse caminho para estar com cliente, para estar trabalhando? Você é mulher, você saiu sozinha, não sei o quê. Para mim foi tão natural, eu queria tanto aquilo, que qual é o caminho? E realmente eu posso falar desse caminho, porque eu vivi ele e tive sucesso. Aí que começou a despertar essa coisa, que é o que a gente está fazendo hoje. E não precisa ser pago. Isso aqui a gente se ajuda. E automaticamente também nos ajuda. Olha só como é que eu melhorei. Olha só, agora eu vou dar uma aula lá. Com prazer, eu vou melhorar a qualidade de tudo. Eu estudo muito mais. Eu hoje me obrigo a estudar para poder falar para pessoas, que eu tenho uma responsabilidade, que é falar coisas que não podem ser sem fundamento, não pode ser inventada. O que eu falar tem que ser verdade, tem que ser honesto, porque tem um monte de gente que segue isso, é muito sério. Tem muita gente que aplica e as pessoas vêm falar com a gente depois. E só a gente nunca recebeu nenhuma coisa negativa, nunca, até hoje. Ah, eu fiz o que vocês falaram e deu tudo errado. Nunca ninguém veio falar isso com a gente. Sempre o contrário. Então isso é um combustível. E hoje eu tô nesse degrau. Então eu fiz o mestrado, hoje a gente tá nessa parte de passar para vocês. Por isso que a gente tá aqui. E isso é o futuro. Essa história de veterinária não dá dinheiro, reprodução dá e tudo mais, é tudo relativo. Mas a gente quer que a veterinária dê dinheiro para quem está comprometido, quem está seguindo a gente e está recebendo o que a gente tem para falar. A gente faz questão de que tenha dinheiro como veterinário, de que tenha sucesso na profissão. É uma responsabilidade nossa. Hoje a gente está nesse degrau. E eu desejo que vocês subam os degraus que vocês quiserem subir, porque não tem limite. Quando você chega, você já vê outro nível. Aí você vai pro próximo, você vê mais ainda, e você cada vez quer fazer mais, cada vez quer crescer mais, cada vez quer melhorar. Quem é apaixonado pela profissão? E eu sei que é o que move a maioria das pessoas para fazer veterinária. Já que não é aquela coisa, vou fazer pelo dinheiro, vou fazer porque é fácil. Não é fácil, é muito difícil, você se dedica muito tempo, a recompensa demora, o seu reconhecimento não é rápido. Então, assim, a grande motivação da maioria é a paixão, ou pelo animal, ou pela profissão em si, pela reprodução ou pela neonatologia. E isso é muito legal. Então, gente, olha, eu falo que a live vai ter 20 minutos, nunca tem 20 minutos. Quem gostou, comenta aqui. Quem quiser perguntar, tirar dúvida, compartilhar as experiências, fique à vontade. Vou deixar até 10h30, vamos fechar a live 10h30. A Beatriz já tá falando aqui, não dá dinheiro para quem não corre atrás, quem não estuda e se destaca. Sim, e a verdade é que vai além até de você só estudar, de você só correr atrás. As coisas podem ser mais fáceis se a gente já souber. Por exemplo,
que você é uma empresa, você se forma em uma empresa, você já tem um nome a zelar, você precisa aprender a fazer o seu marketing, a vender o seu serviço, a aprender a calcular o seu preço. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai cobrar? Você tem que saber os seus custos, você tem que saber uma série de coisas que você não sabe. E precisa desse conhecimento também para ter dinheiro. Porque a realidade é, você faz aquilo para ter retorno financeiro. É basicamente isso. O mercado é isso. Nós estamos num mundo capitalista. E se você não pensa assim, eu quero salvar o mundo, eu sou apaixonado por cavalo, você não vai viver da veterinária. Você não precisa fazer veterinária para isso. Você pode fazer coisas relacionadas, ter cavalo, trabalhar nesse meio, mas não precisa fazer veterinária. Veterinária é um caminho, são 5 anos de faculdade, que você não precisa perder esse tempo e nem dinheiro se você não for ganhar dinheiro da veterinária depois. Então, precisa aprender essa parte que a gente não tem na faculdade. E por que a gente não tem na faculdade? Há 50 anos atrás, quantos veterinários existiam? Você com um diploma tinha emprego. Eu sou doutor. Muito mais antigamente, o cara nem era médico e era doutor. Ele era o cara, tinha uma autoridade, ia lá, fazia parto das pessoas em casa. Eu não vi nessa época não, tá? Sou jovem, dá licença, mas a gente estuda a história. E aí, foi evoluindo. A faculdade ensinava o quê? A técnica. Só que o mundo mudou, o mercado mudou. Hoje tem uma cacetada de veterinário. Seu diploma hoje não vale nada. E a faculdade ainda não... A faculdade que tiver essa adaptação já vai ajudar os alunos demais. Porque você tem que ter marketing, relacionamento com o cliente, aquele negócio, gente, pessoal, departamento pessoal, para aprender a contratar pessoas. Você tem que aprender a administrar equipe. Tem um monte de coisa que você tem que aprender. A faculdade que botar isso, que ainda não botou, porque só dá matéria, que é a mesma coisa de 300 anos atrás, e a nossa matéria da veterinária é gigantesca, vai sair na frente. Quem aprender isso durante a faculdade vai sair na frente. Quem se formar e já souber isso, vai sair na frente. Você pode ser um veterinário mais ou menos. Se você vende o seu serviço, faz mais marketing do que o melhor aluno da faculdade inteira, você vai ter muito mais cliente, muito mais dinheiro e muito mais sucesso na profissão do que o cara que era muito melhor do que você. Então, assim, você não precisa ser o melhor. Você pode ser, até é errado falar isso, você tem que ser o melhor. Mas você não precisa para ganhar dinheiro. Só que, para ganhar dinheiro, você precisa saber se vender, entregar o serviço e cobrar. Outra pessoa falando. Liana, sempre falei para meus funcionários da central e para os estagiários. Não me importo que tu não sabe, deve ser do sul, né? Não saibas trabalhar com cavalo. Nós ensinamos e aprendemos juntos. O que me incomoda é quem pensa que sabe. Tá vendo? Não sou só eu que penso assim. E conversando com outros veterinários, eu vejo muita coisa assim também. Outra coisa, se, por exemplo, Rafael Goretti é uma referência na reprodução. Ele veio dar um curso aqui pra gente. Aí a Nicole veio fazer o curso, fez o quê? Aproveitou e pediu um estágio para ele. Ela está acompanhando ele lá. Agora, manda uma mensagem pro Goretti e pergunta se ele te dá estágio. Vai ser só mais um pedindo estágio, um monte de gente pede. Então, só mais um. Ela não, ela fez o curso, ela veio aqui, conheceu ele pessoalmente, ele viu como que ela era, se ela estava ou não empenhada e avaliou que podia dar estágio. Então, assim, é difícil? Eu pergunto, né? Difícil é, mas depende da pessoa, depende de você. E passei 2 minutos já. Falei que ia encerrar 10h30. Gente, beijo pra todo mundo. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui em algum horário do dia. Fico feliz em terem cada vez mais pessoas conseguindo acompanhar, agarrou o disco. E eu sei que é difícil porque eu não marco horário. Eu também, às vezes eu posso até conseguir marcar.
e aviso lá nos stories. Então vocês fiquem de olho lá, porque lá a gente bota aviso de tudo. Vão na Abravec. Quem acompanhou essa live, se comprometa em ir pra... Não ganho nada com isso, tá? Não tem cupom pra eu ganhar nem meu ingresso, nem nada. Mas vão lá, porque vale muito a pena. Vocês viram o que aconteceu comigo. Fui pra Inglaterra. Ó, mandei e-mail pro Equiniflix. Ô Murilo, 11 horas eu vou fazer live lá no Equiniflix. Você tem que mandar por direct, já lá para facilitar esse caminho, você já manda por direct a foto da sua carteirinha ou algum comprovante que você seja ou veterinário ou estudante de veterinária. Aí sim a gente já aceita direto por lá. Antes a gente fazia por e-mail porque era só para assinatura. A gente quase não movimentava o Instagram. Agora a gente está movimentando muito mais o Instagram e abriu para todo mundo que é veterinário ou estudante, porque lá é cirurgia. Eu tô para marcar uma penectomia, que se o Wi-Fi estiver funcionando, a gente vai colocar lá ao vivo a cirurgia, se a proprietária, que também é veterinária, autorizar, né? Aí a gente tá trazendo essas coisas, por isso que só pode ser veterinário ou estudante, que o CRMV não permite que a gente publique nada para leigos. Então só por isso que o acesso tem que ser assim, porque a hora que o CRMV quiser auditar a gente tem que ter o documento de todo mundo que tá lá. Por isso que a gente precisa guardar esse comprovante. Pode mandar lá, eu já entro agora e te aceito. Quem mais quiser, manda lá o comprovante, que 11 horas foi uma dúvida de não sei se ela é veterinária ou se é estudante, um cavalo com coprofagia. Ele tá com esse comportamento, isso é distúrbio de comportamento, e aí eu vou falar com ela sobre isso daí. Se ela não entrar na live, eu vou falar de uma forma genérica. Se ela entrar, estiver lá, aí ou ela entra por vídeo, ou se não ficar à vontade, fala pelos comentários. Hoje eu já penso assim, o que eu tenho para falar é mais importante do que a minha vergonha das pessoas ouvirem. Eu tinha muita vergonha de falar em público, hoje eu quero falar, porque eu acho importante o que eu tenho para falar. Eu acho que vai mudar a vida de pessoas. Acho não. Eu vejo que muda a vida de pessoas. Por isso que eu vou fazer essa live lá e espero que ela entre para ficar um negócio muito mais fácil para ela, inclusive, né? Então, gente, ó, agora nesses 25 minutos vou mandar tabela para cliente, cobrança e tudo mais, o que der para fazer. E 11 horas vou ligar lá no Equiniflix. Então, quem quiser, manda o comprovante lá, que 11 horas estou lá de novo. Beijo para todo mundo, obrigada para quem assistiu até o final. Vou deixar salva por 24 horas. Se esquecer, vai ficar esquecido aí mais tempo, mas já vou avisar para Isabel. Isabel, não esquece de tirar a live com 24 horas. E aí, quem não assistiu, já era, só depois lá no Equiniflix, que todas as nossas lives vão para o Equiniflix. Não todas de uma vez, mas 2 vezes por semana tem vídeo lá. Aí é aleatório. Ricardo, nosso aluno maravilhoso, que virou veterinário de Aras Grande, já está referência na neonatologia. Muito bom acompanhar esses sucessos. Eu fico feliz de verdade. Ó, beijo, gente. Até 11 horas.